Quero agradecer primeiro o convite, é a terceira vez que eu venho aqui palestrar. E eu fico muito feliz de ser um espaço que abre para trabalhar com vários temas, né, e trazer um pouco mais de consciência para um mundo tão agitado como é o nosso hoje. Como me deram liberdade em relação ao tema, eu trouxe um tema que talvez vocês não esperassem, mas que eu entendo como urgente, né? Na medida que o mundo tem caminhado cada vez mais num movimento de apatia, de falta de humanidade, de compaixão. Bom, eu peço desculpas até pelos meus slides, porque eu tinha me preparado para trazer um texto, eu imprimi, na última hora eu falei, não, vou fazer PowerPoint, aí eu joguei todo o meu texto de apoio aqui, mas a gente vai se entender. A palestra é Déficit de Compaixão, Palestina e Sumut. E eu começo com uma pergunta: o que estamos normalizando? Quantas tragédias você já viu hoje antes do café da manhã? E quantas imagens de sofrimento passaram pela sua tela e você continuou deslizando o dedo? É uma pergunta provocativa e um tanto incômoda, mas é importante que a gente faça esse tipo de reflexão. Em uma participação no programa do Late Show, o Dr. Francis Collins, que ele é geneticista e também o coordenador do projeto Genoma Humano, ele disse ao entrevistador que o que mais o preocupava era o déficit de compaixão. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele perguntou ao entrevistador: o que aconteceu com a gente? Como é que isso se normalizou, não se preocupar com nossos irmãos seres humanos, mesmo que eles não vivam em nossa casa? Essa fala dele foi logo após o presidente Trump ter cortado verbas para 2 projetos humanitários muito importantes que atingiam milhares de pessoas, o USAID e o PEPFAR, que com a suspensão desses recursos poderá levar até 90 mil crianças à morte, desnecessariamente, caso eles continuassem com essa assistência. E a pergunta que ecoa é: onde é que está a nossa indignação? Onde está a nossa compaixão? Esse é um caso isolado referente à palestra, mas quantos outros nós estamos normalizando? E o que é então esse déficit o que é compaixão e o que é o déficit de compaixão? Primeiro, é importante a gente entender que compaixão é mais do que empatia. Empatia é quando eu me coloco no lugar do outro, tento imaginar o que ele sente. Compaixão remete à ação. É não só imaginar e se colocar no lugar do outro, mas fazer algo em relação a isso. E o déficit de compaixão acontece quando o sofrimento se torna tão comum que deixa de nos mobilizar por algo. A gente vê cotidianamente uma série de absurdos nas nossas redes sociais, nos jornais. O tempo todo a gente é bombardeado por coisas que antigamente a gente poderia dizer, meu Deus, jamais vai acontecer, e hoje acontece. E essa exposição excessiva faz com que, até como um método de proteção, a gente comece a bloquear. Só que isso também faz com que a gente perca essa sensibilidade em relação ao outro. É claro que a gente não pode abraçar o mundo e resolver todos os problemas, mas tem coisas que a gente pode fazer, né? E será que nós estamos realmente fazendo? Essa normalização, ela não é acidental, gente. Esse caos que a gente vive, ele é funcional e serve a alguém. E como que a gente vê que nós estamos normalizando isso? Quando guerra se torna um pano de fundo da nossa rotina. A gente abre lá a tela ou o jornal e imagens catastróficas de pessoas perdendo suas vidas, lugares sendo destruídos, e isso passa. Quando racismo e preconceito são tratados como opinião, e eu esqueço que a pessoa que está do outro lado vai sofrer com isso. Como pode ser opinião quando fere alguém, não é mesmo? Quando dados, história e ciência são negados em favor de narrativas confortáveis. A gente tem vivido uma era delicada, onde séculos de conhecimento estão sendo menosprezados
por narrativas que tomam conta e que se proliferam. E muitas vezes a gente recebe informações e a gente repassa. Ou seja, nós estamos perpetuando que essa mentira, que vai prejudicar alguém, continue. É preciso consciência para que, ao receber algo, a gente debata: será que eu conheço o suficiente? Será que, se eu compartilhar isso, eu não vou prejudicar alguém? E quando a pobreza é reduzida à paisagem urbana, a gente caminha pelas ruas e, principalmente no frio, a gente encontra pessoas em situação de rua que provavelmente vão sofrer sem um lugar de abrigo, sem uma coberta, sem uma roupa quente. Mas a gente acaba normalizando, são tantas pessoas numa condição assim, que acabam fazendo parte da paisagem. Tem algo errado, né? No fundo, trata-se de preguiça cognitiva. Esse termo eu já vou explicar. A dificuldade de revisar crenças ou enfrentar verdades desconfortáveis, que, combinada à alienação, abre caminho para projetos de poder. O que é essa preguiça cognitiva? Isso foi tema de um estudo de uma pesquisadora. O que acontece? Você vai criando crenças ao longo da sua vida, coisas que você aprendeu com seus pais, na sua escola, na sua comunidade. Mas nem sempre isso é o correto, é a verdade. Acontece que é muito mais difícil pegar algo que estava tão consolidado e que faz parte da minha base, da minha vida, da minha história, e ter que mexer nisso e substituir por o que realmente é verdade, que eu acabo deixando isso assim, deixa pra lá. Porque eu não quero mexer, é desconfortável mexer em algo que já estava tão concreto. E nós vivemos a era da preguiça cognitiva. Nós recebemos as informações e a gente não questiona. E assim a gente alimenta e perpetua um sistema que tem nos destruído e nós não estamos conscientes disso. E esses projetos, quando eu coloco aqui projetos de poder, eles não afetam apenas o outro. E isso é uma característica também da nossa sociedade, o individualismo. Se não afeta a mim, então eu não me mexo. Só que hoje parece que é com eles, hoje parece distante, aquela guerra que acontece lá do outro lado do mundo. Essas pessoas que vivem na rua, mas que eu tropeço, não tenho contato direto. Mas quando essa máquina termina de esmagar o povo distante, ela se volta para nós. É uma coisa que a gente precisa pensar, será que é tão distante assim? Será que quando a gente normaliza uma guerra, por exemplo, nós não estamos dando permissão para que essa guerra se estenda a outros lugares? Será que a gente não se posicionar vai nos blindar disso? Vai nos proteger? Deixa eu tomar um banho de água aqui. E por que estamos assim? A falta de compaixão, ela cresce com o individualismo extremo e a pressa constante. Esse é o nosso mundo real hoje. Nós estamos focados em nós, porque é um mundo competitivo, é um mundo que exige alta performance, que você tem que dar conta de tudo. É uma competição desenfreada e um culto à performance. Então, mesma coisa, a gente abre lá a nossa rede social. A pessoa já fez yoga, já fez não sei o que, já foi na academia, já fez o shake, já foi trabalhar, e você olha, meu Deus, eu nem um terço disso eu fiz. E a gente se compara, né? Ou a pessoa já chegou no sucesso, ela só tem 35 anos e já é milionária, não sei o que. Eu não conheço a realidade dela, mas eu sei que eu tenho certas limitações, mas mesmo assim eu coloco a gente na mesma linha. E isso causa ansiedade, depressão e uma série de questões que só acabam com a nossa saúde mental. A sobrecarga de informações que anestesiam. É um bombardeio. Não tem um dia que não tenha notícias que vão te deixar mal, né? Notícias tristes. Isso é uma coisa muito séria. E aí a gente vai recebendo essas informações, é tanta coisa que a gente vai anestesiando, começa a se tornar normal e rotineiro. E a preguiça cognitiva, que é essa dificuldade de revisar as crenças, mesmo diante de provas, mesmo que alguém venha com algo concreto e mostre para você, olha, é isso,
Você vai dizer não. E a gente conhece muitas pessoas que têm negado a verdade, que têm negado o que acontece ao lado delas. E isso também é perigoso. Como eu trouxe, né, a pesquisadora Magda Saraiva, ela mostra que quando nós somos expostos a uma mentira e depois a sua refutação, muitos ainda acreditam na mentira. Se ela for confortável, cria raízes. E distopias, elas não surgem de um dia para o outro. O mundo surreal que hoje parece algo tão distante, não acontece assim. Ele vai se assentando dia após dia, ele vai se infiltrando pela aceitação passiva e a desatenção. Então, como a gente está tão atrapalhado e sobrecarregado com as coisas do nosso dia a dia, vai entrando, coisas vão passando, entra, sai, e de repente a gente se dá conta, meu Deus, como que a gente chegou aqui? Levou um tempo, mas chegou, né? Novamente, coisas que antes nós acreditávamos ser absurdas, hoje acontecem. E sem o senso crítico, aceitamos o inaceitável. Não porque concordamos, mas porque paramos de resistir. Nos anestesiar nos leva para esse lugar. A gente para de debater, a gente para de questionar, a gente vai aceitando. E quando nós nos dermos conta, a situação já mudou e já não tem mais o que fazer. E aí eu trago um olhar espiritual sobre o egoísmo e o altruísmo, para a gente pensar sobre isso. Eu acho que eu vou ler por aqui. Esse processo é amplificado pelo individualismo promovido pelo capitalismo neoliberal, que é o momento que a gente vive hoje, né, onde a gente tem que ter alta performance e uma competitividade muito grande, que nos condiciona a agir apenas pelo próprio bem-estar ou pelo de um pequeno círculo próximo. Então, não significa que a gente só pensa em nós, mas no nosso núcleozinho, com quem a gente convive, a nossa família, amigos, profissionais, pessoas do trabalho. E essa lógica é oposta à essência do cristianismo e de várias tradições espirituais. Aí eu trouxe uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, né? A pergunta 642. Prestem atenção. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então não basta dizer que eu não faço mal a ninguém. Esse é o mínimo que se espera de alguém que é cristão ou que tem alguma espiritualidade. É importante agir. Obviamente, nós não vamos conseguir abraçar o mundo, como eu disse. Mas será que eu não posso fazer um pouquinho mais do que eu tenho feito? Será que eu não posso me envolver mais com a minha sociedade, com a minha comunidade? Será que eu não posso olhar mais para as situações que acontecem ao meu entorno e tentar, de alguma forma, promover um debate, uma mudança? Eu acho que todo mundo consegue sempre fazer um pouquinho mais. E na última pergunta, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E uma parte da resposta, o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que habitam, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Se a gente fizer um termômetro hoje, como é que está a nossa sociedade? Acho que a balança está pendendo para o outro lado, porque esse nível de injustiças, de preconceitos, de um ódio exacerbado e muito alimentado nas redes sociais, da onde vem isso? Não é de uma sociedade que está buscando o bem, mas que está buscando a divisão, a competição, a destruição do outro. Então, para a gente poder viver nesse mundo, a gente precisa fazer a nossa parte. E por mais que pareça pequeno, isso contagia, né? E aí eu trago aqui, o filósofo Auguste Comte cunhou o termo altruísmo para descrever a ação voltada ao benefício do outro, que é oposta ao egoísmo e ao egocentrismo. O orgulho, muitas vezes, ligado ao egoísmo, impede a humildade e a capacidade de pensar no coletivo. Humildade e altruísmo são antídotos contra o orgulho e o egoísmo e fundamentos para qualquer sociedade justa. E
E agora, eu vou trazer aqui uma ponte para a Palestina. Por que eu trouxe a Palestina para hoje, para essa conversa? Primeiro, porque eu acredito que eu tenho também responsabilidade sobre o que acontece no mundo hoje. A minha forma de contribuir é trazer isso para o debate, é trazer consciência sobre algo que acontece há mais de 7 décadas, para ser mais exata, 120 anos. E que hoje, infelizmente, a gente tem assistido a algo que jamais, talvez, nós tivéssemos imaginado, que em tempo real, na nossa tela do celular, nós veríamos tanta destruição, tantas mortes. Então, cabe a todos nós, como sociedade, como humanidade, falar sobre esses temas. Então, como exemplo mais impressionante do como o homem pode ser destrutivo, eu trouxe a questão da Palestina. E para entender o presente, a gente precisa lembrar como chegamos até aqui. Então, se eu não tiver pelo menos uma base histórica da questão palestina, Israel-Palestina, eu não terei como me posicionar em relação a isso, né? E eu estarei suscetível a qualquer informação que chegue. Por isso eu trouxe um resumo bem resumido mesmo da história, com os pontos que eu achei mais importantes, tá? Então, primeiro, a Palestina era habitada por árabes, palestinos, judeus, viviam todos bem harmonicamente, né? Em 1917, a Declaração Balfour foi feita e o Reino Unido apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, ignorando que lá já haviam árabes palestinos que viviam há séculos. E aí é importante entender, judeus existem no mundo inteiro, eles não são um problema. Aliás, qualquer ação contra eles é tido como preconceito e antissemitismo, né? Nem todos os judeus concordam com o que acontece lá em Israel. Mas um grupo extremista, como em todos os lugares, tem nas religiões grupos extremistas, tem no nosso trabalho, enfim, existem vários lugares que a gente encontra esse excesso quando vai para o extremo. E esse grupo extremista, que nós chamamos de sionistas, eles entenderam que eles precisavam de uma terra para eles. Só que eles não levaram em consideração que essa terra já estava habitada há séculos. Eles pensaram sim em outros lugares, como a Patagônia, por exemplo, mas eles acabaram decidindo que a Palestina seria a terra prometida deles, independente de já ser habitada. E com o apoio da Europa e dos Estados Unidos, eles então tiveram essa abertura para começar um projeto de limpeza étnica dentro da Palestina. Em 1947, houve a Resolução 181 da ONU, que partilhou a Palestina, dando 57% do Estado para o Estado judeu e 43% para o Estado árabe. Detalhe, a maioria eram palestinos, mas ficaram com a menor parte da terra, que era deles novamente. E nesse momento começou então a funilar ainda mais esse conflito. Em 1948, que é uma data que muitos conhecem dos livros, houve então a Nakba. Nakba significa catástrofe, onde cerca de 750 mil palestinos foram expulsos das suas casas, das suas vilas, e mais de 400 vilas foram destruídas. Então hoje, eu não sei se alguém já foi para Israel, eu estive lá há 17 anos atrás. E eu, quando cheguei em Israel, eu e o Juliano, eu não tinha nada disso, eu não sabia absolutamente nada. Eu cheguei crua, eu tinha 21 anos, então, menina, não sabia. E eu tive esse primeiro impacto, foi muito forte, de ver o quanto eles são militarizados, né, dentro de Israel. Você é o tempo todo revistado, enfim, eles estão ali cuidando para que você não leve nada para o território palestino, nem traga nenhuma mensagem, enfim. E como é a vida dos palestinos. Isso há 17 anos atrás, é importante a gente colocar esses dados históricos, né? Não é uma coisa de agora, é uma coisa que acontece há muitas décadas. E então, pensar que todas essas vilas destruídas foram arrasadas, foram levadas a pó e foram construídos assentamentos de colonos judeus, de pessoas do mundo inteiro que têm liberdade para chegar e viver ali, sem nenhum questionamento, numa terra que era de alguém. Então, nesse momento, eu trago um exercício de empatia. Imagine que hoje
a nossa cidade de Curitiba fosse invadida por um outro estado, por uma outra cidade, que dissesse, olha, aqui não é mais Curitiba, aqui agora é a nossa cidade e vocês vão ter que se retirar de suas casas. Será que isso é justo? Será que isso é bom? Está correto? Importante a gente refletir. 1900 e aí teve, né, essas expulsões e massacres que foram conduzidos por dois grupos que eram extremistas israelenses, que é Haganah e o Irgun, que esses também depois derivaram em projetos políticos que hoje estão em vigência lá em Israel. Depois, em 67, houve a Guerra dos 6 Dias, onde Israel ocupou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, e começou então essa expansão massiva dos assentamentos ilegais. Gaza, para vocês terem uma ideia, é uma faixa bem estreitinha de terra. Era uma cidade cosmopolita, muito bonita. Eu tive a oportunidade de ouvir agora, semana passada, agora não lembro, eu fui para São Paulo para ouvir o historiador Ilan Pappé. Não sei se alguém conhece. Ele é israelense, ele nasceu em Israel, é um senhor de 70 anos, historiador e judeu. Mas, quando ele se formou muito jovem, ele teve a oportunidade de ter acesso a documentos secretos de Israel, que era só para um grupo de historiadores e tal, e que eram israelenses. Ali ele pensou, vou estudar sobre a minha terra. E teve acesso a vários documentos que ninguém até hoje pode acessar, né? A não ser quem é do núcleo. E de repente ele viu que aquela realidade que ele conhecia era muito oposta ao que estava nos documentos. E ele fez uma pesquisa profunda e descobriu esse projeto sionista de limpeza étnica, mas ele foi muito faceiro contar, né? Olha a descoberta que eu fiz e tal. E então ele foi expulso da universidade que ele atuava e do país. Hoje ele é persona não grata, ficou 2 anos sem poder pisar em Israel e ele sofre perseguição, tanto que ele veio para o Brasil. E, infelizmente, várias ações foram feitas para tentar prejudicar as palestras dele. Mas ele entende que, como um judeu israelense, ele precisa batalhar pelo povo palestino. E isso é muito forte, porque ele abriu mão da própria vida, de conviver com a família e de ser perseguido, porque ele acredita que esse é o caminho correto, é o caminho justo. Depois, em 87, a primeira intifada. E olha, vejam quanto tempo depois dessa ocupação é que o povo palestino começou a resistir. E aí a gente tem que lembrar, é um povo pacífico formado por camponeses. Então eles são pacíficos por natureza. Levaram muitas décadas para pensar, peraí, a gente precisa resistir. E depois disso teve um acordo de Oslo, que foi ali então, que declaradamente tiraram todos os direitos palestinos e abriu para que Israel tivesse autorização para fazer o seu projeto. Depois veio o bloqueio de Gaza em 2007, então desde 2007 essa pequena faixa de areia, né, de terra ali, ela é cercada completamente por muros. Israel determina quando que a água vai entrar, quando que a comida vai entrar, ela é fracionada por habitantes, se a energia vai ter ou não vai ter, ela vai ser cortada várias vezes, e os moradores não podem sair do território palestino. Então essas pessoas estão lá presas. É tido hoje como o maior campo de concentração a céu aberto do mundo. São 2 milhões de pessoas em uma pequena faixa de areia que não podem sair. Do outro lado é o mar, que é controlado por Israel, ou então por muros, né? Depois, em 2014, o ataque, Margem Protetora, que foram bombardeios de Israel contra os palestinos, matando mais de 2.000 palestinos, inclusive crianças. E 2023 e 2025 é o que a gente está assistindo agora, né? E só agora a gente não tem um número exato, porque não tem como saber quantas pessoas estão embaixo de escombros, mas são mais de 60 mil pessoas mortas. E 1/3 dessas são crianças com menos de 1 ano. Isso é inaceitável para qualquer pessoa que tenha um mínimo de humanidade. Se a gente ficar se apegando, esse fez aquilo, nós não vamos evoluir. O que acontece é que estão dizimando o povo. E nós, como cristãos, como pessoas que entendem o quanto é importante a gente trabalhar essa humanidade, é inadmissível que a gente aceite que isso aconteça diante dos nossos olhos, né? Que essas pessoas não têm o direito de se defender e ter uma vida livre. Vivemos um momento único na história, que é assistir ao vivo a destruição de um povo e ver o mundo agir como se fosse normal. E aí, para contextualizar também, que eu acho que muitas pessoas, quando têm contato com isso, acabam ouvindo esse tipo de fala,
essa crença na terra prometida, né? E por que essa justificativa ela não se sustenta? Então, quando vocês ouvem, muitas vezes as pessoas falar que a terra prometida, que é uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Já aí a gente quebra, uma terra sem povo, mas existia um povo lá. Então não era uma terra livre para ser ocupada. Muitos defensores da ocupação de Israel baseiam-se em uma leitura literal de textos bíblicos que falam da terra prometida, dada aos descendentes de Abraão. Essa narrativa é usada como justificativa religiosa para a expulsão e a morte de palestinos. Só que há 3 pontos centrais que precisam ser ditos. Primeiro, o contexto histórico, né? Os relatos bíblicos referem-se a um período específico da antiguidade em contextos políticos e geográficos completamente diferentes dos atuais. Não existe continuidade histórica ininterrupta que justifique a posse moderna da terra com base nesses textos. Lembrando, Israel só tem pouco mais de 70 anos. Ela é jovem, extremamente moderna. Como a gente pode aceitar essa justificativa de que é uma terra prometida há tantos milhares de anos? E mais, como a gente pode entender que Jesus, ou enfim, quem for, diga sim, vocês podem ocupar, e para isso vocês podem dizimar uma população inteira? Será que ele faria isso? Acho que não, né? Condição espiritual da promessa. Na própria tradição judaico-cristã, a promessa estava condicionada à prática da justiça, da compaixão e do respeito ao estrangeiro. Usar a fé para legitimar a limpeza étnica, a apartheid e genocídio contraria o espírito desses ensinamentos. Isso também é muito importante a gente falar. Inclusive, o projeto sionista de Israel foi criado por um judeu que se chama Theodor Herzl, e ele era ateu, mas ele usou a justificativa da fé para viabilizar esse projeto. Isso é importante a gente entender. E por fim, a instrumentalização política. O movimento sionista, no final do século XIX, resgatou a narrativa bíblica como ferramenta para mobilizar apoio político, especialmente entre potências coloniais. Hoje, líderes políticos e religiosos, incluindo setores evangélicos, enfim, mantêm essa retórica para justificar violações de direitos humanos. A fé não pode ser usada como desculpa para a opressão. O que está em jogo não é uma promessa divina, mas um projeto político que manipula narrativas religiosas para legitimar crimes contra a humanidade. E isso a gente não pode normalizar. Imagine se começarem a utilizar essa mesma retórica para ocupar outros espaços. A fé, a espiritualidade, ela nunca vai ser baseada em fazer um mal para o outro. Se há algum contexto nesse sentido, é preciso refletir e questionar. Tem alguma coisa errada? E agora eu vou falar de uma coisa que eu acho incrível e que eu trouxe, porque eu vejo que eu não consigo achar no mundo uma manifestação tão potente como essa, que é o Sumud. Sumud é uma palavra utilizada já há muitas décadas pelos palestinos como uma resistência que ela é pacífica. Sumud significa firmeza, perseverança, resistência inabalável. É mais do que resistir, é recusar que o opressor defina a sua essência. E o que isso quer dizer? Que quando a gente recebe, por exemplo, falas como você não pode isso, você tem que ser contra aquilo, coisas odiosas, e você começa a manifestar isso também, você está permitindo que o opressor contamine a sua essência e te coloque como ele. Então a gente precisa prestar atenção. E o povo palestino tem isso muito forte. A história deles, a ancestralidade, a terra, eles tratam como sagrados e nada vai quebrar, independente da terra arrasada. A resistência não violenta, manter a presença, a cultura e dignidade. Infelizmente, hoje em Gaza, até o único hospital de tratamento de câncer, para vocês terem uma ideia, foi arrasado, virou pó. Praticamente todos os hospitais foram destruídos, todas as escolas, todas as universidades, todas as bibliotecas. Isso é uma forma de a gente eliminar a história, a cultura. Então o povo palestino aprendeu a resistir, a levar a cultura de forma oral, a manter práticas, uso de vestimentas que demonstrem essa cultura, que não sejam arrancadas por uma bomba, destruídas, dizimadas. É uma estratégia política, né? É um símbolo nacional desde os anos 70. A vida cotidiana como ato político.
Ou seja, como que eles mostram que vão resistir? Arrancam uma oliveira, eles plantam outra. Destroem a sua casa, eles levantam novamente. Tem pessoas que já reconstruíram a casa mais de 20, 30 vezes. Parece surreal imaginar isso, mas isso acontece. E até depois, quem tiver interesse, existem vários documentários muito interessantes que relatam a vida, né, o cotidiano deles. Educar as crianças, enfim, e amor em meio à destruição. É um povo extremamente solidário, como eu falei, é um povo muito pacífico. Obviamente, dentro desses grupos há os extremistas, assim como há em todos os lugares. Mas o povo em si é um povo pacífico e que trabalha muito essa compaixão. Eles agem pelo outro mesmo em meio à destruição. O filósofo Vladimir Safatli, ele escreve Engasga no Coração, é um livro que eu recomendo, muito bom. O verdadeiro experimento social é dessensibilizar as pessoas perante as catástrofes, fazer com que elas não se indignem nem hajam para impedi-las. Se isso for possível, Gaza será apenas o primeiro capítulo. Não sei se vocês já ouviram pessoas falando que Gaza é o retrato da humanidade. Hoje, Gaza representa a humanidade. Se eu tolero esse nível de destruição com o povo palestino, eu vou dar permissão, carta branca, para que também destruam outros povos. Quem vai parar, barrar essas pessoas se elas sabem que podem agir impunemente? Que ninguém vai contestar, que ninguém vai falar sobre, e que logo essas histórias vão desaparecer. Nós todos temos que ter consciência disso, porque cabe nós defendermos o nosso futuro também. E aí, antes disso, eu tô chegando ao final, não sei como está meu tempo. 5? Tá. Eu falo. Eu quero trazer para vocês, e aí é um exercício, olha, de empatia muito profundo, que eu convido todos, quem quiser fechar os olhos, pode fechar, quem quiser, enfim, ficar de olhos abertos, fiquem à vontade. Mas eu trouxe um trechinho, porque o texto é mais longo, do texto da Alaa Al-Qaisi, que é uma tradutora, escritora e pesquisadora palestina de Gaza. E eles estão vivendo uma das piores, estão sofrendo, na verdade, uma das piores armas de guerra, que é a fome, né? Desde o início da guerra, mais de 200 crianças morreram de fome, sendo que a comida está ali, na fronteira, e basta que alguém sinalize que ela entra. Essa é uma das armas mais cruéis, já foram usadas em outras guerras, mas não no nível que nós estamos vendo na Palestina. E boa parte da população, muito mais de 50%, está no nível 5 de fome. Não sei se alguém é da área de saúde, mas isso significa que provavelmente não há como reverter o quadro. É um caso tão grave que mesmo que essa criança ou essa pessoa receba o alimento, o corpo dela já colapsou. Ou ela vai a óbito, ou ela vai ter sequelas para a vida inteira. Isso é muito sério, né? Então, o texto dela é sobre o uivo da fome. Eu vou ler para vocês. Muito antes da fome se apoderar do corpo, ela afrouxa os alicerces da linguagem, apaga a clareza, desfaz o ritmo e deixa para trás os frágeis escombros do pensamento. O que começa como um parágrafo coerente logo se dissolve em fragmentos, até que tudo o que resta é o tremor involuntário de uma mente faminta demais para reter significado. E assim, antes que minha linguagem me abandone completamente, escrevo isto, menos para ser compreendida que para permanecer rastreável, para deixar para trás a forma do pensamento antes que resvale para o silêncio. Tento me perder no trabalho, me esquecer, mesmo que momentaneamente, dessa dor que cerca a nossa pequena cidade sitiada. Não é simplesmente a dor de espírito ou a tristeza, embora haja muito de ambas. É uma fome física e constante que reverbera pelo corpo como um segundo batimento cardíaco. Ela se agarra às minhas costelas como uma maldição sussurrada tantas vezes que não pode ser desfeita. Não importa o quanto eu tente me distrair, dobrando a mesma camisa novamente, traduzindo uma frase familiar, misturando sal na água fervente, como se isso pudesse mudá-la. A fome ressurge com autoridade silenciosa, como fumaça vazando por rachaduras invisíveis no chão.
As letras na minha tela ficam borradas. Palavras que eu antes manejava com facilidade agora me escapam, fugindo do meu alcance, como se elas também estivessem tentando deixar esse lugar. Me levanto para rezar, mas no momento em que fico de pé, a tontura me toma, aguda e repentina, colocando seus dedos ao redor de minha garganta. Minhas pernas tremem e me pergunto se fiquei vazia demais para ficar diante de Deus. A fome desenvolve sua própria linguagem, silenciosa e corrosiva. Ela não chega com drama ou barulho, mas se infiltra no corpo e na mente até que ambos amoleçam, se curvem, se desgastem. Ela se deposita como poeira sobre pensamentos, sobre memórias, sobre a frágil casca da pele. George Orwell, cujas palavras antes pareciam pertencer a outro tempo e lugar, agora fala diretamente à vertigem particular por trás dos meus olhos. A fome reduz alguém a uma condição completamente sem espinha dorsal e sem cérebro, como se estivesse sido transformado em uma água viva. Essa metáfora, antes grotesca e abstrata, agora parece precisa. É isso que me tornei, sem estrutura, à deriva, incapaz de ancorar o pensamento e a intenção. Procuro uma ideia e a encontro se dissolvendo antes que eu possa agarrá-la, deixando para trás apenas uma pálida impressão do que antes vivia com clareza. Há momentos em que Gaza parece menos uma cidade e mais o resíduo de um pesadelo que pertenceu a outra pessoa, algum espectador distante que a sonhou e depois se esqueceu de acordar. Não parece parte do mundo, não da mesma forma que cidades estão conectadas a rios, nações ou tempo. Em vez disso, parece que fomos costurados em um roteiro paralelo, um mito reencenado infinitamente para o benefício daqueles que assistem sem consequências. Mas ao contrário dos mitos, este não tem moral nem catarse. Não há fim para o horror, nem esmaecimento. As crianças aqui continuam a envelhecer sem nunca crescer. Os idosos falam de pão como outros falam de amantes perdidos. E em algum lugar, sempre, há uma plateia perguntando como essa história termina. Mas para aqueles de nós que a vivemos, não há fim, apenas o lento recuo da possibilidade a cada dia de silêncio. E eu digo, se eles resistem apesar de tudo, como podemos nós nos permitir desistir da nossa humanidade? Então, para encerrar e retomando sobre o déficit de atenção, eu quero deixar uma pergunta para todos vocês. Que histórias, que causas, que vidas vocês têm normalizado? E um convite prático que a gente pode exercer agora, que é buscar informação confiável. Não aceitem tudo que chega. Se a gente aceita, nós somos coniventes. Recebeu alguma informação, não importa sobre o que, questione, busque mais informações. Existe um movimento que se chama BDS e que foi o responsável por acabar com o apartheid na África. O BDS é boicote, desinvestimento e sanções. Todos nós podemos, em alguma maneira, ajudar, deixando de comprar ou financiar de alguma forma esse genocídio através de produtos que a gente consome, por exemplo. E não se calar diante do injusto. Esse eu acho que é o pedido para qualquer pessoa que tenha espiritualidade, que seja cristão, não se cale diante da injustiça. Nós somos responsáveis pelo mundo que é hoje e que estamos construindo para o futuro. Eu, como mãe, penso muito em como vai ser quando os meus filhos estiverem grandes. Eu preciso agir agora para que eles tenham um futuro melhor. Quero agradecer a atenção de vocês. Obrigada.